Vamos lá, parte 5 agora, que se chama Gramática, o ponto de vista normativo barra descritivo. Nesse capítulo ele vai falar um pouquinho da gramática e vai mostrar que desde sempre não, né? Existe um conflito, um leve conflito entre gramáticos e linguistas, né? Que ele vai explicar aqui. Vamos lá. A gramática tradicional não reconhece a diferença entre língua escrita e língua falada e passa a considerar a língua escrita como modelo para toda e qualquer forma de expressão linguística. Então, realmente, os gramáticos, pelo que eu sei, eles pegam... Como é que eles fazem as gramáticas? Eles pegam clássicos literários, por exemplo, da literatura portuguesa, e com base com a forma que aquele escritor usou, eles vão criando as regras e as regras gramaticais vão dizendo, não, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. E aí eles usam isso tanto para a gente quando a gente vai escrever, como para falar também, né? Isso se aplica, as regras gramaticais se aplicam tanto para fala quanto para escrita. A gramática tradicional assumiu desde sua origem um ponto de vista prescritivo normativo em relação à língua, ou seja, ela é prescritiva porque ela já deixa pré-escrita como deve ser, ela já deixa meio que com as suas regras, né? Com as regras já feitas, ela já deixa... eu não sei explicar. Mas ela determina como que deve ser usado, entendeu? Como deve ser escrito e como deve ser falado as coisas. Isso. Aí ele fala que a gramática fornece argumentos para se acreditar que existe uma única maneira correta de falar e que as outras variedades são consideradas incorretas. Então, igual eu falei, quando eles pegam, por exemplo, um escritor muito renomado, antigo da literatura, então o modo correto de escrever é seguindo o modelo daquele cara, entendeu? E de falar também, de falar, você fala e escreve da mesma forma. E todos aqueles que não seguem esse padrão estão errados. Tanto que a gente sabe que existe muitas pessoas que falam errado por aí e tudo, né? De acordo com a gramática, muita gente fala, bom, Deus e o mundo fala errado, né? Porque eu não conheço uma pessoa que fale completamente 100% correto, seguindo todas as regras gramaticais. Nem que fale, nem que escreva, mas enfim. E aí ele fala que isso na sociedade, expressar-se conforme a gramática, escrever e falar conforme o correto, né, conforme o que a gramática acha correto, ainda é visto com muito prestígio pelas pessoas, né? As altas sociedades ainda tentam passar tentam passar não, né? Eles admiram, mas não tentam fazer. Engraçado. E aí ele fala que dessa forma você assume que a língua só tem uma forma correta de falar e de escrever, e não é verdade. A linguística fala que não, toda forma de escrever e de falar é correta, elas só são diferentes, não é que uma não é melhor que a outra, sabe? Não é porque fulano fala de um jeito e uma comunidade fala e escreve de um jeito e a outra comunidade fala e escreve de outro jeito que a comunidade A é melhor que a comunidade B. Não é isso. Uma é diferente da outra, apenas isso. E o que é mais triste é que geralmente o modo como a gramática considera correto é o modo como vai ser ensinado nas salas de aulas. Quer dizer, é o único modo que vai ser ensinado nas salas de aula. Tem um outro texto que vai debater isso muito melhor, não é o caso. E eu já vou falando, não é que eu sou contra a gramática, eu não acho que não deva ser ensinado dentro da sala de aula, eu acho que deve ser ensinado. Mas, conforme diz um outro texto que a gente vai entrar nele logo aí, é uma questão muito de ocasião, né? Você tem que saber quando. É igual o terno. É igual o terno. Gramática é igual o terno. Você usa quando você precisa. Você não usa sempre, né? Então, mas isso é um assunto para outra hora. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ele fala que é muito triste que esse é o único jeito, a gramática vai tomar conta e é o único jeito que vai ser ensinado nas salas de aula. E todos os outros são considerados errados. E aí ele fala que isso é errado, que aqui, né, ele vai falar que
fazer isso com a língua, com a linguagem do modo geral, com as línguas naturais, é errado. Principalmente se você pega o modelo escrito para considerar como sendo correto. Porque a escrita ela surgiu muito depois da fala. Então a gente aprende a falar depois a escrever. A gente primeiro inventou a fala para depois inventar a escrita. E a diferença entre essas duas formas de expressão é muito diferente, tanto na organização social quanto no seu uso social, porque realmente a gente escreve para certas ocasiões e fala para outras ocasiões. Não é porque nós falamos e escrevemos, a gente escreve e fala, mas são duas ações diferentes, sabe? São ações linguísticas, mas são ações diferentes, então não tem realmente motivo para você tratar as duas como se fossem iguais, usar a mesma regra de fala para usar as regras de falas para regras de escrita, não faz sentido. É a mesma coisa se você querer aplicar regras de dança para regras de fala, sabe? Alguma coisa nesse sentido. São línguas naturais? São, mas são diferentes, são duas modalidades diferentes. E aqui ele vai falar que quando você compara as línguas, em qualquer que seja o aspecto, o linguista constata que elas não são nem melhores nem piores, são apenas diferentes, igual eu já tinha dito. Todas as línguas até hoje, elas são formadas, elas constituem um sistema de comunicação estruturado, complexo e muito bem desenvolvido, por mais que você pode achar que não. Porque às vezes você pode olhar um idioma ou um linguajar e pensar que, nossa, ele tem poucas palavras, ele é pobre, mas não é isso. É porque ele até fala aqui, às vezes aquela comunidade que usa aquela língua não tem necessidade de criar palavras que você está acostumado. Entende? Até uns tempos atrás, por exemplo, a gente não usava certas palavras que foram surgindo, como iPad, iPhone, enfim, palavras que foram surgindo que a gente até vai pegando emprestado do inglês, porque a gente não cria palavras para isso, né? Hoje em dia a gente faz muito isso, a gente pega a palavra do outro idioma e já traz para o nosso e pronto. Então, da mesma forma, em algumas comunidades, como eles não fazem uso dessas palavras, de algumas palavras, essas palavras não existem. Mas em compensações deve existir palavras no idioma do outro que não existem no nosso, e vice-versa. E nem por isso uma linguagem é melhor ou pior do que a outra, ou mais rica ou mais pobre, mais desenvolvida ou menos desenvolvida. São apenas diferentes. E isso vale tanto até mesmo para linguagens parecidas, como por exemplo o português do Brasil e o português de Portugal. Tá? E é isso. A gente fica aqui. Como deu para perceber, eu falei bastante do texto e eu também dei um pouquinho da minha opinião. Essa última parte é da minha opinião, viu, gente? Se vocês pegarem o texto para ler em PDF, vocês vão ver o que é texto e o que é minha opinião. Mas foi mais agora no final mesmo que eu falei minha opinião. O resto tudo foi do texto. E agora a gente vai para a parte 6, a última parte, hein?